seus palmeirenses. Meus amigos, tivemos a venda aí do empréstimo do Mikael para o Inter Miami. Vai jogar ao lado de Messi, Soares e companhia, né? Separei um vídeo aqui lá da All Sport, onde o Latifi e o PVC comenta sobre a postura do Palmeiras nesse mercado da bola e o que esperar. Cara, dia 10 já tem jogo. E o único jogador que o Palmeiras contratou até o momento, né, para esta temporada foi o Marlon Freitas, né? Bora ver aqui, pra gente ter uma ideia de como que vai ser até o final dessa janela de transferência e qual vai ser a postura de verdade, de fato, a ser adotada pela diretoria do Palmeiras, que já adianto, que pra mim é uma cambada de incompetentes. Mas bora ver o que eles têm a falar aqui e depois fazemos a nossa própria análise, que é de costume aqui, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, clica no botão reparo e bora para o vídeo. Que pudessem ajudar a gente a atualizar vocês. E o que eu ouvi foi, o torcedor do Palmeiras que está esperando vários reforços para esse ano, tá muito enganado e vai se decepcionar. Então, por isso que o Palmeiras está aí nesse mercado mais tranquilo e sereno, com só o Marlon Freitas de novidade. Mas isso eu acho que estava mais ou menos claro, a gente chegou a falar isso no final do ano passado. O Palmeiras montou o time deste ano no ano passado e agora tem que fazer ajustes pontuais que eles falam. Ajustes pontuais. E a gente, antes da gente falar desses próximos alvos do Palmeiras, a gente tem uma nova enquete na tela para vocês. Hein? Olha. A enquete anterior, gente, que era sobre o São Paulo, se todas as investigações do São Paulo vão ou não interferir em campo, deu 85% sim. É o que a gente falou aqui bastante. E agora a nossa nova enquete é: qual vai ser o maior adversário do Flamengo em 2026? Flamengo foi o bambambam do futebol brasileiro em 25. Quem vai ser o maior adversário? O Palmeiras, o Cruzeiro, o Corinthians ou outro time? Fluminense está muito ativo aí no mercado. O que vocês acham? E aí eu quero te ouvir, hein, Mussete? PVC falando, né? O Cruzeiro quer se botar forte, ali como candidato. Sou eu o rival. Pra você, vai continuar sendo o Palmeiras ou pode pintar um outro na jogada? Pode pintar, Lu, mas eu acho que é Palmeiras. O Palmeiras não perdeu jogadores relevantes. Tudo bem que vai fazer uma janela discreta, como o Latifi disse, mas só o Marlon Freitas já é um acréscimo, o Lucas Evangelista volta. Jogadores que em 25 não renderam o que esperavam devem render mais em 26, mais adaptados, fazendo pré-temporada, tendo um calendário para rodar esse elenco, essas peças aparecerem. Então, o Cruzeiro vem bem, tem outras equipes que podem surpreender, mas para mim, Palmeiras e Flamengo vão bater nas cabeças novamente. Aí, pra você, PVC? Eu acho que o Cruzeiro vai brigar. É? Acho. Mas eu posso estar enganado. Pode, todos podemos, né? Isso aqui é exercício de futurologia. A gente e a bola de cristal. Ô, PVC, você falou, né? O Latifi estava dizendo, não esperem grandes contratações, você comentou. O Palmeiras já fez isso ano passado, já contratou bastante, inclusive foi aquele processo de reformulação, de troca de guarda, talvez esperando frutos melhores até em 2026. No caso de um volante, trouxe o Marlon Freitas, mas aí o primeiro volante é uma lacuna, até porque perdeu um jogador, perdeu o Aníbal pro River Plate, perdeu não, né? Liberou, negociou o Aníbal com o River Plate. A tendência é não chegar um volante e apostar em uma readequação ali das peças que tem em mãos o Abel Ferreira? Ele tá rindo, eu tô falando, ele tá rindo, eu tô me desconcentrando. Aí eu falei, ele tá rindo de mim, ele tá rindo pra mim. Por que ele tá rindo? Enquanto isso, eu tô aqui, ó, falando pro pensamento ir embora, entendeu? Sabe a história do meu avô, não sabe a história do meu avô? Tem várias, qual delas? Meu avô, quando eu descia no sobrado que eu morava em 83, eu ficava lendo se o Careca ia pro São Paulo, se o Careca ia pro Palmeiras, um dia pro Palmeiras, no outro ia pro São Paulo, Serginho Chulapa ia pro Santos, meu avô descia. Sábado de manhã eu estava deitado no chão, debruçado, lendo o jornal, lendo loucamente. Meu avô virava para mim em português e dizia assim: "Que é que tu estás a olhar aí, pá? Não estás a perceber que daqui a 2 meses estão todos na mesma?" Nessa época, o Palmeiras fez uma contratação do Wagner Bacharel. E o Wagner Bacharel veio do Joinville e foram embora Reginaldo e Rodrigues. E naquela época eu achava que era a maior contratação da história do Palmeiras. Não por causa do Wagner Bacharel. Por causa do Reginaldo e do Rodrigues, que foram embora. É mais ou menos o Aníbal Moreno. É mais ou menos a história do Aníbal Moreno. O Palmeiras perdeu o Aníbal Moreno. Perdeu? Não sei. Mas você viu que eu corrigi a tempo, hein? Falei, perdeu não, liberou. Aí depende do ponto de vista. Eu tô brincando com isso porque assim, o Palmeiras não tá atrás de um novo camisa 5. O Palmeiras entende que vai começar o campeonato paulista e provavelmente o brasileiro, com o Marlon Freitas, com o Lucas Evangelista, com o Andréas Pereira, com o Veiga ainda no elenco. O Veiga pode ser negociado, se tiver proposta.
e vai entender como é que o time vai funcionar dessa maneira. Até porque o Zé Rafael foi primeiro volante depois da saída do Danilo. E pode acontecer de você chegar à conclusão de que o Marlon Freitas não dá para ser primeiro volante nem o Lucas Evangelista. Ou que o time funciona muito bem com o revezamento de 2 8s que jogam cada vez um de 5 a cada movimentação do time. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas a informação é, o Palmeiras não está atrás de um camisa 5 neste momento. Se tiver uma oportunidade de mercado, pode vir. Mas não é prioridade um novo camisa 5. Isso corrobora com a sua informação, Latifi, de uma janela mais tímida nesse início de ano. Outro alvo tentado, Savarino, do Botafogo, mas agora está bem mais perto do Fluminense, chegou a fazer uma consulta, mas não avançou, certo? Ele até tem uma reunião com o Fluminense, ele estava na Venezuela, não tinha conseguido voltar por conta de todo o problema do ataque dos Estados Unidos lá na Venezuela, mas está chegando e aí essa situação deve ser definida. Então já é carta fora do baralho? O Palmeiras, ele fez a mesma coisa com o Adriel, com o Savarino. Percebeu que existia uma movimentação para os jogadores deixarem os clubes que eles estão, só que na hora de avançar para tentar um negócio, não avançou. E no caso do Savarino, por exemplo, o Palmeiras avalia muito bem o jogador, né? A gente disse isso ontem aqui, só que o Palmeiras entendeu que hoje a prioridade no elenco não é um jogador que atua nas posições que o Savarino atua, né? O Savarino atua como meio ofensivo, ponta direita e ponta esquerda. No elenco do Palmeiras, a comissão técnica e o departamento de futebol entendem que tem muitas opções para esse setor. Então, hoje, a busca principal é por um zagueiro e, se aparecer a oportunidade de mercado, como disse o PVC, um meio-campista. O Palmeiras tirou o Luiz Pacheco da Copinha, que é um menino da base que completou 17 anos agora, e o Palmeiras vê o jogador com uma das grandes promessas para o futuro. E por ele estar fora da Copinha, está implícito que ele vai ser utilizado pelo Abel. A gente viu outros jogadores que passaram boa parte do ano passado como profissional e vão disputar a Copinha, que é o caso do Benedetti, o Larson, o Eric Belé, o Riquelme Felipe. Todos eles terminaram o ano como profissional, mas foram inscritos pelo Palmeiras na Copinha. E o Pacheco não. Então chama atenção por ser um jogador muito jovem e que atua nesse setor de meio campo, onde justamente o PVC está falando que o Palmeiras deu uma segurada na busca por um novo reforço. No 7, tem que dar uma... Quer dizer, pode se dar ao direito de dar uma segurada ou vai fazer falta? Esse elenco do Palmeiras tá bom pra temporada, pra brigar de frente com o Flamengo ou falta sim jogador? Eu acho que tá bom, Lu. Eu acho que tá bom porque o Palmeiras brigou pau a pau aí com o Flamengo pelos principais títulos da temporada. E aí esse fracasso, que é uma palavra forte, né? Mas o Palmeiras não ter conquistado títulos nessa temporada faz com que o elenco esteja sob uma avaliação diferente do que poderia. Se o Palmeiras tivesse vencido pelo menos um desses títulos, talvez a avaliação fosse outra. Então o Palmeiras, que tem uma gestão profissional, que está num passo à frente na maioria dos clubes, precisa tentar pensar de uma forma mais fria. Não pode cair nessa pressão. O Palmeiras gastou muito, não pode gastar tanto quanto, ou nem metade disso, e esses atletas vieram bem avaliados pelo Scout, Departamento de Futebol, e Abel Ferreira, assim como o Flávio Lopes, que custou um pouco a se adaptar, foi super bem em seleção argentina, depois caiu de rendimento. Esses atletas que chegaram por último podem se destacar e serem esses reforços que talvez o torcedor não esteja esperando. Então o elenco do Palmeiras é bom. Então, com um treinador forte, a manutenção das principais peças e um reforço ou outro começando pelo Marlon Freitas, o Palmeiras vai continuar brigando por títulos. Aproveitando, Lu, só para complementar essa frase do Mussetti, eu estava conversando com uma pessoa da direção do Palmeiras e quando eu estava perguntando sobre mercado, Palmeiras está lento no mercado, o que está rolando e tal, e eles me falaram assim, esse time que vocês da imprensa adoram criticar foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Então o Palmeiras não quer que que minimizem esse fato. Chegar à final da Libertadores e ser o vice-campeão brasileiro disputando o título até o fim, para o Palmeiras é uma amostra de que esse elenco que foi construído ano passado tem condições de ser campeão esse ano. Então... Mas, desculpa. Diga. Não, já fechei. Eu ia dizer só uma coisa que, para mim, é a grande reflexão que o Palmeiras tem que fazer depois do final do ano passado. Hoje eu estava lendo uma nota, acho que do GE, dizendo assim, Abel volta para trabalhar pelo fim do jejum. Eu falei, oi? Jejum. Mas assim... Porque o Abel se reapresentou hoje, tá, gente? O time já estava treinando, mas o Abel chegou hoje, treinamento em 2 períodos, e já tem estreia no sábado no Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Tem 2 gerações de palmeirenses que viraram de 76 a 93 sem ganhar título e depois de 2000 a 2015 que ganhou um Paulista e uma Copa do Brasil. O Abel tenta se representar para terminar com um jejum. Ops!
Não, a torcida do Palmeiras é engraçada. Tem um familiar meu, Lu, não vou falar nome, porque senão ele vai ficar chateado, que ele tá inconformado que o mercado da bola do Palmeiras tá muito parado. E ele falou assim, eu não consigo acreditar nesse Palmeiras, cheio de dinheiro e não contrata ninguém. Eu preferi em 2012, quando não tinha expectativa. Gente! Ai, gente! Não, Ô, gente! Esse povo reclama de barriga cheia, né? olha só, que eu ia falar outra coisa. Meu Deus, eu fico com invejinha. Pra mim, a reflexão, quando você termina uma temporada, a temporada não deu título, né? Vou voltar a pegar o caso do Palmeiras. O Palmeiras não ganhou título nenhum em 2025, em 2019, em 2017, em 2014, em 2013, em 2012, em 2011, em 2010, em 2009, em 2007, em 2006. Mas assim, vamos lá, 2025 terminou. A grande reflexão pra mim do Palmeiras hoje é por que não ganhou o jogo grande. Porque, presta atenção, o Palmeiras no ano passado e no ano retrasado, 24 e 25. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo campeão. É uma vergonha. Em 24 pelo Flamengo, em 25 pelo Corinthians. Ele foi vice-campeão da Libertadores e no ano anterior eliminado da Libertadores pelo campeão, pelo Botafogo, nas oitavas de final, mas pelo campeão. E foi vice-campeão brasileiro nas duas vezes. E nas duas vezes não ganhou, perdeu os 2 confrontos diretos para o campeão. E se tivesse vencido um jogo contra o Botafogo, teria disputado o título pelo saldo de gols. E se tivesse vencido um jogo contra o Flamengo, ele teria sido campeão. Então, onde é que está a reflexão do Palmeiras no ano passado? É assim, terra arrasada, destrói tudo? Não é. Por que eu não estou ganhando do campeão? Na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro. É aqui que está a reflexão. O que está faltando? Está faltando o jogador com caráter de campeão na hora de ser campeão, num jogo gigante. Não é você dizer assim, não ganhou nada, fiasco, fracasso, absurdo, manda todo mundo embora. Não se trata disso. Trata-se de entender por que nos últimos 2 anos você perdeu o que perdeu chegando muito perto e sempre perdeu para o campeão. Ficou perto, mas nessa hora, né, na hora decisiva, Mas e diante desses times, acabou ficando um pouco atrás, deixando a desejar. É aqui que está a reflexão. Sim. E aí vai ter que ver, né, como resolver isso nesse ano de 2026. Fato é que o Abel chegou, ele alegou que tinha trabalhado uma semana a mais no ano passado, fazendo planejamento para a temporada e tal, e deu uma atrasadinha agora nesse início de ano. Já estava tudo acertado, ou ficou um pouco chato, Latifi? Lu, bom, você deve lembrar que durante o ano passado a gente veio aqui algumas vezes para explicar essas folgas adicionais do Abel Ferreira. E o que aconteceu? O Palmeiras entendeu que, como o Abel trabalhou uma semana a mais depois do Brasileirão do ano passado, né, ao final da temporada, planejando o ano de 2026, ficou combinado que ele se reapresentaria hoje ao Palmeiras, que é o primeiro dia de treinamento, né? Os atletas se reapresentaram no domingo à noite e aí eles fariam um jejum, porque na segunda de manhã passariam por exames. Foi o que aconteceu e o Abel se reapresentou hoje ao Palmeiras para comandar, como você falou, Lu, 2 treinos. 2 períodos de treino no Palmeiras. Um foi realizado às 10 da manhã e outro vai ser realizado às 4 da tarde. E na quinta-feira também vão ser 2 períodos de treino. E o Palmeiras, como você falou, estreia no sábado já no Brasileirão. Cara, o PVC, o vídeo acabou, tá? O vídeo que a gente vai reagir. Mas só complementando a fala dele aqui, o que ele acabou de falar aqui, meu amigo, é o que eu venho falando sempre pra vocês aqui, cara. O elenco do Palmeiras não é um elenco ruim. Mas quando o bicho pega, não tem aquele cara pra poder meter o pau na mesa e dizer, cara, bora fazer diferente aqui, bora jogar. Cara com espírito de ser campeão, cara com espírito de liderança. É exatamente o que o PVC falou. Ele acabou de falar o que eu sempre venho falando aqui pra vocês. Quem acompanha o meu canal aqui desde o final, né, da temporada passada, sabe que eu venho bater na tecla do Palmeiras o tempo todo. O Marlon Freitas, né, eu gostei, muita gente não gostou, mas eu gostei de certa forma da contratação dele, porque eu enxergo nele esse espírito, né? É um cara que é acostumado a ser campeão, apesar do ano passado não ter ganhado nada, mas 2024 no Botafogo ganhou praticamente tudo, né? Libertadores, Brasileiro, né? E o Palmeiras também não ganhou nada. E o Palmeiras precisa de jogador desse naipe. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua, beleza? Meus amigos, deixa o like, se inscreva no canal. Talvez daqui a pouco, que hora que é agora? São 19 horas. O vídeo vai ficar no ar aqui. Vou soltar ele para as 19h30, que ele vai chegar para vocês aí.
Talvez ali pelas 9, 9h30, vou soltar um vídeo aqui falando sobre a reapresentação do Palmeiras e o primeiro treino do Palmeiras, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal, que isso é muito importante, e clique no botão Hypar, beleza? Um abraço, avante palestra, fui!